16 horas e 11 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, medicina chinesa sobretudo, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e traz a tecnologia de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar, que isso é saber ser realmente o que se é. Estivemos desde sexta-feira até domingo, até ontem à noite, no terceiro Simpósio Internacional de Saúde Quântica, com proeminentes cientistas médicos do Brasil inteiro. O Salutes hoje é especial por conta de dois grandes médicos que estão aqui presentes. Nosso amigo Alberto Peribanês, que é médico, professor licenciado de Fisiologia do curso de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, formado em Medicina em 85 pela Universidade de Brasília, com residência e título especialista em cirurgia geral, mestrado e doutorado em microcirculação em Munique, na Alemanha. O Dr. Peribanês participou, eu fui o mestre de cerimônia no primeiro dia da apresentação, pude acompanhar a sua apresentação, foi ovacionado por um longo tempo com as pessoas aplaudindo de pé. E na feira também, uma grande fila para autógrafos foi no estande da medicina viva, do crudivorismo, do que o Alberto Peribanês é um militante. Ele também é responsável por trazer aqui ao Brasil o Dr. Gabriel Cousens, que é professor essênio, guru de jejum, especialista em detox, em desintoxicação, médico psiquiatra, ayurvédico, terapeuta da família, homeopata, acupunturista, médico pesquisador, líder ecológico, autor de vários best-sellers, entre eles Nutrição Espiritual, Alimentação Consciente e A Cura do Diabetes com Alimentação Viva. É um grande prazer receber essas duas grandes personalidades, em especial o Dr. Cousens e o Dr. Alberto Peribanês, brasileiro, nosso colega, amigo, e praticamente ele vai fazer a entrevista e eu vou ajudá-lo, né, pela primeira vez. Muito bem-vindo, Dr. Alberto, é um prazer recebê-lo. Gostaria também que você traduzisse ao Dr. Gabriel, que nós estamos muito felizes aqui com a sua presença aqui nos nossos estúdios, dando essa importante entrevista para o público brasileiro. Dr. John Carlos Baldan says he's very grateful that you are here, that you share your knowledge with all the people are hearing us. We have few time, but I am the one who will make you the questions. O que eu disse agora é que eu serei aquele que fará as perguntas para ele. I'm very happy to be here. Ele está muito feliz de estar aqui. I'm very much enjoying Brazil. Eu estou gostando muito do Brasil. I enjoy the spirit of the people. E o espírito das pessoas. Uma das colocações que eu disse, Alberto, nós já tratamos aqui no Brasil, aqui em nosso programa Salutes, eu e você particularmente, Dr. Alberto, é que o Brasil é um país contraditório, com Wallace Lima também. Aqui os transgênicos proliferam, a indústria farmacêutica produz muitas medicações, agrotóxicos e etc. Mas vejo numa realidade mundial que a saúde quântica, a nova conscientização para a alimentação viva é um dos países que mais cresce. So Brazil is a very contradictory land because we are the land of huge plantations of genetic modified and a lot of use of agro-pesticides. The pharmaca industry is very strong here. The food is, industrial food is very strong. But also, when you see a congress like we were, you see a big amount of people looking for this new paradigm. So let's ask you the first, how do you feel, not only in Brazil, how is this awakening around the world? What is happening in your way of seeing? Eu perguntei a ele, ao Gabriel, como ele enxerga, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, esse despertar. Está acontecendo um despertar? I have programs to protect against and prevent diabetes in 16 countries. Ele tem um programa que prevê, faz a prevenção e propõe o tratamento do diabetes em 16 países. Throughout Mexico, all of Western Africa, as far as Papua New Guinea, China, Singapore,
getting ready to start one in Malaysia, Nicaragua, different places. There is something really happening in the world today. Ele está trabalhando no México, toda a África Ocidental, em vários países do Oriente Longínquo e da China. Singapura, está chegando na Malásia, e ele diz categoricamente, algo está mudando. And what's happening is people are waking up to a world out of balance. As pessoas estão se percebendo de que existe um desequilíbrio mundial. In Ayurvedic, we call it pratyahara, and that prajna pratyahara, which means crime of wisdom, against wisdom. Do termo que vem dos Vedas, pratyahara, significa o crime contra o bom senso, crimes contra a sabedoria. And diabetes, for example, is a symptom of living in a way that's a crime against wisdom. E no caso do diabetes, ele representa um sintoma que é a resultante de viver dessa maneira em crime contra a sabedoria. For example, when I was in Ghana, where we have a center there, the local king, with several million people, got up and said, after we've been talking, stop drinking soft drinks, go back to the natural way, drink water. Quando ele esteve no Ghana, o rei do Ghana, e o Ghana é um país de 7 milhões de habitantes, o rei do Ghana assistiu à palestra dele. E quando acabou a palestra, o rei disse, nós vamos parar de consumir refrigerantes no nosso país. E nós vamos voltar a consumir água. In other words, diabetes, for example, but really all the chronic diseases, is about a world out of balance, eating white flour, white sugar, and junk food. 20 years after white sugar is brought into a society, they develop an epidemic of diabetes. Esse desbalanço mundial já é comprovado que é o resultado da entrada do açúcar branco e da farinha branca na alimentação da sociedade. Existe um estudo que após 30 anos da entrada desses ingredientes, existe uma explosão de doenças do tipo do diabetes. And so people at the governmental level, at the leadership level, understand that the wrong use of wealth makes their people sick. For example, in Papua New Guinea, where I addressed the parliament, and they understood very clearly that with a diabetes rate of 40%, which is very high, they couldn't afford not to pay attention. Ele fala que muitos governos percebem que é o mau uso da riqueza, o mau uso dos recursos do país, que acabam determinando isso. Ele esteve na Papua Nova Guiné e o próprio governo, após as intervenções que ele fez lá, o governo reconheceu que 40% de diabetes é uma taxa muito alta e reagiu mudando as atitudes frente ao diabetes. And so they were very interested in beginning to change the whole way food came into the country. They were actively talking about putting a tax on soft drinks and junk food because they couldn't afford to pay for the consequences of diabetes. So they understood it, and they didn't have a political push against it because there aren't a lot of pharmaceuticals in Papua New Guinea. Ele teve essa percepção, foi uma surpresa na Papua Nova Guiné, que após as palestras, que o período que ele esteve lá, o governo tomou a medida imediata de sobretaxar os refrigerantes, de colocar taxas em alimentos junk food, em tipo hambúrgueres e alimentação junk food, e passou a utilizar esses recursos na prevenção da saúde, imediatamente, foi uma medida imediata. Isso surpreendeu a ele. And so we are developing programs that are really educational
Yes, we do diabetes screening, and really at the Tree of Life Center in U.S., we are being very successful in the treatment of diabetes. So really have two programs going. Good. Ele já desenvolveu um programa, é um programa que busca as razões do diabetes nas comunidades e faz a educação em diabetes. Esse programa já está tendo muito sucesso na região onde está o Tree of Life, que é no Arizona, nos Estados Unidos. Mas eu sei também que no New Mexico, Mexico too, e no México também, na região rural, já existem muitos efeitos do trabalho que ele vem realizando. So we are able, even though all the medical schools around the world will tell you diabetes is incurable. E todas as escolas médicas do mundo vão dizer para você, mas isso não é possível porque o diabetes não tem cura. In our last 120 people, 61% of the non-insulin dependent diabetics became healed. 60% dos diabéticos não insulino dependentes, em um estudo de 120 pacientes que ele trouxe para mostrar aqui no Brasil, 60% deixaram o diabetes. Which means they had a blood sugar less than 100 and were on no medications. Eles mantiveram uma glicemia abaixo de 100, sem uso de nenhuma medicação. And that was in 3 weeks. Isso aconteceu em apenas 3 semanas. 24% of the insulin-dependent diabetics were healed in 3 weeks. 24% dos diabéticos insulino-dependentes foram curados em 3 semanas. 24%. And 86% of them were off all medications. E 86%, no geral, ficaram sem nenhum uso de medicação. And even more remarkable, and somewhat unexpected, 21% of the type 1 diabetics were off all medications and had a blood sugar less than 100 in 3 weeks. In other words, type 1 diabetes was cured in 21%. E o que é mais marcante é que no diabetes do tipo 1, 21% tiveram suas glicemias reduzidas abaixo de 100 e curaram o diabetes em 3 semanas. Ele fala isso na palestra. Não é em 6 meses, é em 3 semanas. And 31% of the type 1s were off all medication, but not quite at 100. Not quite at a blood sugar of 100. It was just a little above 100. How much percent were out? 31%. 21% também ficaram sem medicação nenhuma, mas eles reduziram bastante a taxa de utilização de medicação. So in 3 weeks, we're curing type 2 and type 1 diabetes. Now, the record gets better with time, but even in 3 weeks, that's impossible. Right? Eles têm, então, a experiência deles é que eles estão revertendo diabetes em 3 semanas, e eles acham que isso, com o tempo, as técnicas vão ficando mais apuradas, a seleção de pacientes melhor, então eles vão aumentando essas estatísticas. Mas já essas estatísticas, já como estão, elas são muito impressionantes. So, I have 2 levels of program. Around the world, we're really trying to get governments to no longer support white sugar, white flour, soft drinks, which are the prime cause for the worldwide epidemic, where we have somewhere between 380 million and 400 million people. It's moving so fast that we can't get accurate statistics. So 380 may be low, but that's a lot of people. Ele fala que é uma pandemia que toma conta do planeta, que agora já são 380 milhões de diabéticos. E esse número não pode ser calculado assim, porque ele aumenta a cada dia. The prevention is part of it. I think it's important to understand also why we're curing diabetes. É importante que as pessoas procurem entender por que ele está curando o diabetes. Diabetes is not about blood sugar. Porque diabetes não é um assunto de açúcar. Treating the blood sugar does not solve the problem of diabetes. Só baixar o açúcar do sangue não é o que resolve o diabetes. In fact, when people try to do that, they increase the rate of heart attacks in 2 studies
by 250%. 200? 50%. 250? 2.5 times greater heart Ok. yeah, As mortality. pessoas que tratam diabetes, apenas cuidam do diabetes baixando a glicemia, elas aumentam a possibilidade dela de haver infarto agudo do miocárdio em 2,5%. O tratamento do diabetes aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio. That was a study done in 1969, and again a repeat study in 2005 to 2007. They had to stop both studies. Sim, são estudos que aconteceram desde no passado, mas eles foram repetidos em 2004 e em 2007. Mas aí depois pararam com esses estudos. But here's the key. Diabetes, I'm going to talk type 2 now, is a genetic and epigenetic downgrade, which gives a toxic memory. O diabetes, tanto do tipo 1 como do tipo 2, são uma chamada down-regulated, é uma regulação, redução da atividade genética e epigenética, porque trata-se de uma memória tóxica da nossa célula. And that toxic memory creates an imbalance in insulin and leptin, which are key hormones driving diabetes. E esse desbalanço tóxico, ele altera as produções de leptina e de insulina, que são dois hormônios chave no diabetes. And results in an overall metabolic disturbance and a chronic inflammation. Isso resulta em todos os desequilíbrios metabólicos em um quadro de inflamação generalizada e crônica. And in the big picture, diabetes is accelerated aging. It takes 10 to 19 years off your life. Em um termo geral, o diabetes pode ser considerado como um envelhecimento acelerado. Ele pode lhe tomar até 23 anos da sua vida. And the result of that is really, to heal it, you've got to turn on the healthy genetic and epigenetic program. You have to return it back on. O que explica, o que acontece é que o nosso trabalho, ele enfatiza retornar à atividade genética e epigenética, retomar essa atividade. You cannot heal diabetes unless you get rid of the toxic epigenetic memory, which is the driving force to helping speeding up the death and disease from diabetes. Você não pode curar o diabetes se você não recuperar essa memória tóxica, que é na verdade a força diretora que leva o paciente à síndrome diabética. And the main cause that sets it off is a diet that's really high in sugar A causa principal é uma dieta alta em açúcar and high fructose corn syrup. e muita frutose e suco e como é que se diz do milho? É a glicose do milho. Amido, né? Glicose de milho e frutose. Yeah. So our work is a natural way to reactivate the normal, healthy genetics and really turn on the anti-aging program. Diabetes is aging. We turn on the anti-aging program, and that way, by turning off the toxic memory and activating the anti-aging program, we're able to cure, I didn't say just slow it down, cure diabetes, type 1 and type 2. Resumidamente, o trabalho que eles fazem é o de restaurar essa memória, que é tóxica, mas eles restauram a memória saudável, epigenética, e com essa memória saudável epigenética, o próprio corpo trata de restabelecer o organismo metabolicamente e o diabetes é curado. That's the secret. Esse é o segredo. Começa uma semana, pelo que a gente pôde acompanhar, doutor Alberto, a gente uma semana com suco absolutamente verde todos os dias. He's telling that you use the green juice for a week, all the days to begin. He knows that. Além da transformação bioquímica do metabolismo, a minha pergunta é a importância da espiritualidade e da meditação nesta transformação. Yes, that's a very good question. He's telling that
besides all those metabolic changes, he asks you, what is the meaning of a spiritual change and a new way of thinking of the patients? Our focus is to help people reconnect to spirit within. O objetivo deles é que as pessoas reconectem com seus espíritos. 82% of the people are overweight. 82% das pessoas estão com sobrepeso And 48% are obese. e 48% obesos. How come? De onde vem isso? There's never enough food to feed a hungry soul. Nunca vai haver alimento suficiente para alimentar uma alma faminta. So people are trying to feed their soul by eating. As pessoas querem preencher suas almas comendo. And what they get is diabetes. E o que elas o que vai acontecer é o diabetes. It's not a fair deal. Não é Doesn't tão- work. Não é tão difícil de entender, né? Não vai funcionar. Né? So what we try to do is have them begin to nourish their souls, reconnect to their souls, reconnect to God as the center of their life, and the whole eating issue begins to fade away. Really, in as much as 3 weeks, people have lost 46 pounds. Tem pessoas que perdem em 3 semanas 23 quilos. É- Veja bem, o trabalho que eles fazem é reconectar as pessoas na alma e em outro tipo de alimento, que não só o alimento que elas estão comendo, mas em se alimentar de tudo. And the average weight is 18 pounds, like 9 kilos. A média de perda é 9 quilos. So, when you are having your soul nourished, probably the deepest cause of what this is about, then the whole eating pattern changes, and it's not so hard because you don't need to eat to create the illusion of feeling good. Quando você consegue recuperar esses aspectos da alma, as coisas começam a acontecer, não fica tão difícil, porque você não precisa ter essa necessidade de suprir, eu perdi a última palavra que ele usou, mas de você suprir artificialmente esse espaço. So that's really the key. Now, this is a world problem. People are doing this all over the world. Isso é uma questão mundial. As pessoas estão agindo dessa maneira ao redor do mundo, esquecendo, né, da sua vida espiritual e da sua alma e consumindo apenas. And each generation it's getting worse. E a cada geração está ficando pior. I mentioned Papua New Guinea because they had the wisdom to understand that at 40%, the next situation is going to be 60%. In Saudi Arabia, we're looking at 35 or also 40%. In the Native American culture in the United States, it's up to 90%, according to our people taking census. Por exemplo, na Papua Nova Guiné, eles perceberam que estava 40%, que isso aí já ia mudar para 80%. Teve um outro país que ele mencionou que eu não entendi, que a taxa também é enorme. E entre os índios americanos, né, o que ele falou, os nativos americanos, a taxa de diabetes chega a 90% dos índios americanos. Now, every single Native American that's come to our program has been healed. Who did the program? E cada um dos índios americanos que procuraram o programa do Gabriel estão curados. So it's not like they can't heal. Não é o caso de que não... Agora eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não é o caso de que não possa curar. Eu vou perguntar para o Gabriel o seguinte. It's Será not like... Será que o índio fica doente mais rápido? Mas será que o índio cura mais rápido porque o índio tem a memória da natureza mais forte? Maybe that the Indians has this nature memory that's stronger and they understand easily. I think that's true. I think that when I work with indigenous cultures, people get what's needed easier. And what I really teach people is go back to the natural ways. Ele confirma o que eu perguntei, que quando ele trabalha com os grupos indígenas, é que eles entendem muito rapidamente o que estava errado. E na mesma hora já tomam as medidas que curam o diabetes. So that's really the key, is people have lost touch with the natural ways all over the world. They've just forgotten about what real food is. As
pessoas perderam a noção do que é alimento ao redor do mundo. A maior parte das pessoas já não sabe mais o que é alimento. I just read that Peru, McDonald's went out of business in Peru. Ele leu que o Peru ficou sem poder estar no Peru. O Peru não quis o McDonald's. The reason that they said that was so is that the Peruvian people didn't accept the fast food concept. They knew in their hearts that was not good. Que o povo do Peru simplesmente não aceitou o conceito de fast food, de junk food. Dentro do sentimento deles, aquilo não era um alimento. And this is true, I think, wherever I've gone, people know what is a level of truth. E o que ele percebe aonde ele vai é que ele sente que a maior parte das pessoas tem sim um senso comum do que é verdade. So the important thing to do in our educational programs is to inspire people to validate and honor their sense of the deeper truth of how to live. Então a principal forma que ele tem de trabalhar é despertar nas pessoas esse senso profundo que elas têm do que é verdade. And that's why we have a good success rate after the 3 weeks, because people have incorporated how to live. And it's fun. It's not a deprivation. It's a fun way to live. And we give people the skills of how to prepare the food and how to live in a way that they feel better inside. E é isso que acontece nessas 3 semanas. Eles treinam as pessoas nessa nova maneira de viver. Elas não ficam assim como uma punição, mas elas têm prazer em preparar aqueles pratos, em comer aquelas novas receitas. Elas ficam felizes e com isso elas mudam. Brazil is also facing a diabetes crisis. O Brasil também está enfrentando uma crise de diabetes. The top diabetes countries are India with about 100 million diabetics, China with about 50, US with about 27 million diabetics. Top 3. Os países que têm a maior taxa de diabetes são a Índia, a China, what was the third? India, China, and US. E os Estados Unidos. Now, Brazil has moved up from number 8 to number 6. O Brasil saiu do número 8 e foi para o número 6. Around the year 2000, we had about 4.5 million diabetics. No ano 2000 devia haver 4,5 milhões de diabéticos no Brasil. Now they're projecting, and I want to make clear, it's not absolutely accurate, but they're projecting around 11 million. Agora existe uma projeção, não está precisa, mas a projeção já é ao redor de 11 milhões. Some of this is related with people living in cities and they're away from the land, and so they lose touch with the natural ways. São essas pessoas que deixaram o campo e vieram viver na cidade, perderam o contato com a vida natural e daí é o resultado. So it's becoming more of a problem. Number 6th in the world, 6th highest amount of diabetics in the world is significant. Ou seja, já está se tornando um problema grave de saúde pública. Brazil will, by all OMS, Health Organization, Brazil will spend $50 billion with diabetes until 2030 or 2020. It'll get worse. So, o Brasil vai gastar 50 bilhões de dólares com diabetes até o ano 2020. Its diabetes is 7 to 13% of the total health budget. You know, on the average around the world, 7 to 13%. Na média, o diabetes toma 7 a 30. 7 to 13. De 7 a 13% de todos os gastos com saúde em todos os países do mundo. So we can see that this can swallow up the world economically as well as health-wise. Isso pode engolir o mundo até economicamente. I have another question for you. And this is we have in Brazil our system is also having problems, the Brazilian health system.
So how we can say to the authorities in Brazil that we may not pay our system, how it is now? Maybe we imagine when the diabetes increase in that way. So how could be our authorities know that we may heal diabetes and earn a lot of money and save a lot of money? A pergunta que eu fiz é, será que ele poderia dar umas palavras sobre o caso do Brasil, que nós estamos com a nossa crise hospitalar? E será que as autoridades do Brasil podem entender que se a gente vê o diabetes de outra maneira, a gente pode salvar uma quantidade enorme de dinheiro com um programa como o que ele está propondo? We actually, in those 16 countries, we are starting a program in Brazil, a prevention program. He's leading it. Então, da mesma maneira que nos 16 países ao redor do mundo que ele mencionou, no Brasil ele está iniciando um programa de prevenção de diabetes. E ele apontou o dedo dizendo que eu sou o responsável, e é verdade, estou coordenando isso aqui. We've been granted the funding for it, although we don't have the funding yet. That's been okayed. Vai haver um fundo, esse fundo está sendo encaminhado e ele vai ser direcionado para esses 16 países e eu estarei coordenando esse fundo aqui. But it's a program based on education and helping people return to the natural ways. É um programa que é baseado na educação e que ajuda as pessoas a mudar para a via natural. Which is a lower complex carbohydrate diet. A diet's about 25 to 45% plant-based fats and 10 to 25% plant-based protein. Então, uma dieta de carboidratos complexos e é uma dieta que é 25% proteína, 10 a 25% proteína e 10 a 25% de carboidratos. For the healing, it's 25 to 35%. Para curar é de 25 a 35% de carboidratos. And then the other thing that's part of the program, this is the healing program, is that it's at least 80% live food. 80%. Yeah. At least 80%. E principalmente quando trata o programa, trata do assunto cura, é que as pessoas pelo menos adquiram uma dieta 80% de alimentos vivos, alimentos crus. Com 80% de alimento cru, a pessoa já está na linha denominada por ele cura. And the live food has a tremendous healing ability, significantly more than cooked food. So that's the second secret. The first secret is how do you turn off the toxic metabolic epigenetic memory. The second is by applying the live food and the percentages I've mentioned, we are able to get very significant changes very fast. Então ele falou que o primeiro segredo é o que ele disse. Restabelecer essa memória tóxica, retirar essa memória tóxica e entrar com uma nova memória para a célula. O segundo é que o alimento vivo, a dieta baseada em vegetais, ela é o principal segredo. Retornar uma dieta vegetal é um segredo importante, e que esse vegetal seja cru. And so the answer to your question is, by actually creating programs that work, then we will be ahead of the government, not behind. Então a gente tem que criar um programa que funcione e que nós ultrapassemos as metas do governo. Não ficamos atrás das metas do governo, mas que nós ultrapassemos as metas do governo. And they can be inspired by us. E os governos vão ficar inspirados pelo que nós estamos fazendo. A ideia é inspirar as prefeituras, municipalidades, inspirar até Estado, para que eles façam o que a gente está fazendo, porque o resultado é bom. E qual a dificuldade política em relação às grandes indústrias que favorecem, que têm as suas rendas baseadas na indústria da alimentação? Qual é a grande dificuldade para a implantação oficial? He's making a very sharp question. How is the difficulty that we have to implement, to do this program if we have an industry which have interests, pharma industry and
nourishment industry. Sure. That is a major issue. Isso é uma coisa muito importante. But in the long run, as the health of a society breaks down, the health of the society starts to have some priority. Ou seja, ao mesmo tempo que a saúde da população está degenerando, as coisas passam a ter uma nova prioridade. And because it affects everyone, and because drugs really don't work except to slow the rate of death, remember it's 10 to 19 years off your life, that's not very positive. Ou seja, o que está acontecendo, que o remédio que você vai usando, ele vai apenas adiando o problema com drogas e você perde 9 a 13 anos da sua vida. Isso não é um bom resultado. So what's happening all over the world is that the people are saying, you know what, we got to take care of ourselves and do the right thing. O que está acontecendo no mundo todo é que as pessoas estão se decidindo. Nós vamos tomar cuidado da gente mesmo e vamos fazer a coisa certa. Which is to return to our natural ways. E que é voltar para a forma natural que era antes. Before, for the Native Americans, before 1920, there was only one case of diabetes. Entre os nativos americanos, antes do ano 1920, só tinha um diabético entre os nativos americanos. Now it's 90%. Hoje é 90%. So the idea is to lead here by inspiration. A ideia é inspirar, né? Liderar por inspiração. So in a more dramatic way, De uma forma ainda mais dramática, we have the struggle between the culture of life and the culture of death. ou seja, de forma mais drástica, ele está dizendo, nós temos uma luta entre a cultura da morte versus a cultura da vida. The culture of death puts materialistic gain as the number one. A cultura da morte diz que o ganho materialista é o número 1. And the culture of life puts health, well-being, and God at the center. The perennial purpose of life in all cultures. E as culturas da vida, as culturas no país, eles põem em primeiro lugar a saúde, a paz e a relação com Deus como primeira coisa mais importante. Those are the competing paradigms. São dois paradigmas que competem. And by continually doing the right thing, bringing people back to the natural and divine laws, people feel better, are happier, and are healthier. E fazendo então o trabalho que a gente está fazendo, trazendo as pessoas para as leis naturais, elas começam a se sentir mais felizes, elas começam a perceber. In the Bible, it says it very clearly. If you follow the ways of, I'm going to say Egyptians, meaning the ego, you're going to get all kinds of illnesses. If you follow the divine law, you'll all be healthy. Ele diz que na Bíblia tem uma citação, se você seguir, né, os caminhos de Deus, os caminhos da divindade, você terá a alegria e a saúde. And that was really the Essene teachings too, the Essenials, the teachings. E esses são ensinamentos essênios, né, dos essênios. So we have an example of what you can do, we have the direct direction of what you can do, and now it's just inspiring people to do it. Então, você tem que, a maneira é que você ensine as pessoas pelo exemplo próprio, inspire as pessoas de como fazer isso. And it doesn't mean really to oppose the culture of death. It just means to rise above it and inspire people. A questão não é se opor à cultura da morte, aos cartéis que foram mencionados aqui. Não é se opor, é tornar-se superior a isso e superar eles, deixá-los para trás. We're not talking conflict here. We're talking how do we create a greater peace, greater health, greater well-being, greater happiness. Nós estamos falando em como criar mais paz, como criar mais prosperidade, como criar mais bem-estar consigo mesmo. Alberto, nós estamos quase chegando ao final. Temos 5 minutos. Eu gostaria de dizer umas palavras. Por favor.
Então eu quero dizer para o público que está assistindo que, para mim, ter o Gabriel no Brasil, eu me sinto em um momento histórico. Nós também. No meu entender, isso aqui é um momento histórico. Ter esse médico que teve uma formação médica excelente, é uma universidade de altíssimo nível nos Estados Unidos, que tem um conhecimento fisiológico, bioquímico, metabólico acima da média dos colegas da nossa própria categoria, teve uma formação espetacular. Até hoje, uma pessoa que nasceu em 1943, vocês façam as contas, ele está no auge da sua forma física e do seu estado mental. Ou seja, eu também quero chegar a essa idade podendo ainda estar lúcido e tomando as medidas que devem ser tomadas. E a questão física dele, ele é um yogi, ele é uma pessoa que pratica yoga, ele tem uma vitalidade física que chama atenção Então eu quero também que as pessoas venham vê-lo, que ele estará, se alguém tiver um pouquinho de pressa e se dirigir até a região, a gente tem um site, www.despertandoseupotencial.com.br. Então nesse site você entra, vou repetir, Despertando Seu Potencial, www de um lado, .com.br do outro. São as últimas vagas, a gente já está com vários ônibus se dirigindo para lá, e eu consegui contagiar meus amigos brasileiros, meus pacientes, para virem conhecer esse ser, que é uma pessoa extremamente simples, de hábitos simples, uma pessoa que percebe as situações que estão ao seu redor e reage positivamente a tudo. A impressão que eu tenho de estar do lado dele é que me sinto abençoado de estar do lado de uma pessoa dessa e me sinto privilegiado de estar trazendo Gabriel Cousens ao Brasil. É uma alegria e eu faço nas suas palavras as minhas também. Eu gostaria que você realmente agradecesse, realmente... He says my words is also his words. Ok, nice. E agradecer a presença dele, a disponibilidade. Realmente fizemos um salutos especial, como a gente colocou. É um salutos imperdível. Nem abri aqui as salas de pergunta, porque estávamos absolutamente ocupados. E eu gostaria que você transmitisse o nosso agradecimento, nossa parcimônia, no sentido de estarmos realmente felizes não só com a presença, mas com os conhecimentos, pelo reconhecimento do trabalho e pela grandeza que ele está trazendo para a saúde quântica aqui no Brasil e no mundo, obviamente. So Baldam tells the same I told about you, and he says that the computer was crowded of questions, he couldn't open it, and he says he's very grateful that you are here in Brazil, and you may share with us all your acknowledgement as you did in the symposium, Quantum Symposium, and you will be doing in the next days. Okay, I'm very happy to be here. I really enjoy Brazil. I feel the power of spirit here, which is key to really rising above the culture of death. There's a spirit here that will take people above that, into the culture of life and really spiritual liberation. So it's very nice. Diz que ele percebe que está no Brasil e percebe nas pessoas ao redor dele uma enorme força espiritual, que é o elemento-chave para que se supere a cultura da morte e que a cultura da vida possa florescer. Ele acha que o Brasil tem muito potencial para se tornar um país de cultura de vida. Com certeza o será. Encerramos aqui os salutos dessa semana. Agradeço muito ao Dr. Alberto Peribranesi. Eu que agradeço. Agradeço também muito ao Dr. Gabriel Cousens. Fizemos realmente um programa especial. Estaremos no próximo final de semana em Águas de São Pedro, lá no evento da primavera, ministrando palestras sobre acupuntura, alquimia e sobre EFT também. Na segunda-feira estaremos aqui recebendo o psiquiatra Paulo Urban para falarmos do alquimista médico Paracelsus e também da psicologia do encantamento. Vão ser 2 programas. E o Dr. Alberto vai deixar a promessa aqui de voltar aqui para a gente fazer um balanço. O Wallace Lima deveria ter vindo, ele passou uma mensagem no último momento, que está com alguns problemas, não pôde vir. Mas para a gente fazer um balanço do como é que foi o 3º simpósio, eu conto com a sua presença, com o seu brilhantismo para uma próxima oportunidade em breve, ok? Agradeço e agradeço ao público e com certeza
trarei as informações do que foi o resto da visita Com certeza. do nosso grande colega aqui. Com certeza. Muito obrigado a ambos. Boa semana a todos. Até segunda, 16 horas aqui na UTV. Obrigado pela participação e pela audiência.